Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa palestra e a gente quer falar sobre um assunto muito importante, que é uma novidade trazida pela reforma da Previdência, que foi publicada em 2019, em novembro, a reforma prevista na Emenda Constitucional número 103. Essa reforma trouxe várias questões novas na área da Previdência. Uma delas foi sobre acumulação de benefícios. Até então não havia nenhuma restrição para que a gente pudesse acumular benefício de pensão e aposentadoria, e com a reforma isso mudou um pouquinho e é um assunto que eu acho importante da gente tratar para que você tenha conhecimento de como é que isso está agora. Então vamos lá? É importante a gente começar dizendo que algumas regras trazidas na Emenda Constitucional número 103, elas não foram de aplicação imediata. Elas vão ser aplicadas caso haja uma legislação própria a ser editada no âmbito do município. Algumas outras regras, elas já foram imediatamente colocadas em prática. Essa regra da acumulação é uma dessas, em que logo após a vigência da emenda, ela precisou ser implementada. Então, o que a emenda constitucional ela trouxe no artigo 24? A previsão da regra de não acumulação de benefícios. Então, é importante você entender que hoje a regra é não acumular. Existe exceção? Existe exceção. Quais seriam essas exceções? Se você vai receber pensão decorrente de cargos cumuláveis, ou seja, aquele segurado que faleceu, fosse ele servidor ativo ou aposentado, se ele tivesse dois cargos no âmbito do município, esses cargos que geram uma pensão com a morte dele podem ser acumuladas. Então, não teria aí nenhuma vedação quanto a essa acumulação. E qual seria a outra exceção? Seria o valor do benefício. Se eu estou falando de um benefício de pensão que é acumulado com um outro benefício de pensão ou de aposentadoria, que seja no valor de até um salário mínimo, então aí também o legislador permitiu que essa acumulação pudesse ocorrer sem nenhuma restrição de valor. Nos demais casos, nós vamos ver que existe um cálculo em que eu posso optar por um benefício mais vantajoso e com relação ao outro benefício, eu vou ter uma restrição, uma redução de valor. Uma observação importante que eu não mencionei agora no início é que essa restrição, essa vedação de acumulação, ela se aplica só aos casos de pensão concedidas a cônjuge ou companheiro. Então, nós não temos essa vedação para os pensionistas que são de outra categoria, como os filhos, por exemplo. Então, vamos lá, aos cálculos. Lembrando que nós estamos falando sempre do acúmulo do benefício de pensão com mais um outro benefício, que pode ser também de pensão ou de aposentadoria. Então, se, por exemplo, eu sou uma servidora aposentada e meu marido falece e eu vou pedir pensão, eu já recebo uma aposentadoria e vou passar a receber também agora um benefício de pensão. Então, nesse caso, eu também vou ter que observar essa restrição de acumulação. As exceções a gente já viu no slide anterior. Então, vamos aqui a 3 exemplos de valores de benefícios que vão ter cálculos diferenciados para acumulação. Exemplo 1, nós temos um benefício de pensão de R$ 1.500 e mais um outro benefício, que pode ser pensão ou aposentadoria, tanto faz, de R$ 1.212. Nesse caso, eu pego então o benefício de maior valor, que é o benefício mais vantajoso, R$ 1.500, e ele já é meu, eu opto por ele. Agora, com relação ao segundo benefício, eu vou ter que olhar lá para as regrinhas de exceções. Ele ultrapassa o valor do salário mínimo? Não, ele é de R$ 1.212, que é o valor do salário mínimo. Nesse caso, eu vou poder acumular esses dois benefícios de forma integral, então não vai ter redução. Eu não preciso optar entre um e outro, eu vou receber os dois na sua integralidade.
No exemplo 2 já é um pouquinho diferente. Eu tenho um benefício de R$ 1.500 e mais um outro benefício de R$ 1.312. Você vê nesse caso que ele já ultrapassa o valor do salário mínimo. Então aqui eu já vou precisar optar pelo benefício mais vantajoso e esse segundo benefício de R$ 1.312 vai sofrer uma redução de valor, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E no exemplo 3, nós temos aí um benefício bem maior, de R$ 8.000, acumulado com um benefício também de um valor mais significativo, de R$ 7.212. Então, como é que fica essa acumulação? Eu trouxe esse exemplo para você ver mais ou menos o percentual de diminuição que eu vou ter quando eu acumulo um valor de benefício que é mais alto, que ultrapassa bastante o valor do salário mínimo. Então vamos agora verificar como é que fica cada um desses exemplos aí que vai ter um cálculo diferenciado. Exemplo 2 aqui, vamos ver como é que ficaria a redução desse benefício. Lembrando que nós vimos na tela anterior que o segundo benefício que vai sofrer a redução ele é no valor de R$ 1.312. É um pouco confuso, mas eu vou querer aqui deixar isso mais claro para vocês de como é que é feita essa redução. Primeiro eu olho para esse valor e eu vejo quantos salários mínimos estão embutidos dentro desse valor. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta faixa salarial que corresponde a um salário mínimo, a R$ 1.212. Então, em R$ 1.312, eu vou ter um salário mínimo e mais uma sobra de R$ 100. Então, eu pego essa primeira faixa, que é no valor de um salário mínimo, e o legislador diz que, com relação a essa primeira faixa, eu vou receber 100%. Então, não haveria aí nenhum abatimento. Eu vou ter os R$ 1.212. Agora, na sobra, que já vai para uma segunda faixa de salário mínimo, eu tenho aí R$ 100. O que o legislador me permite ter nessa segunda faixa? 60%. Então, eu vou ter 60% de R$ 100, que seria R$ 60. Então, qual vai ser o valor final desse benefício que originalmente era R$ 1.312? Eu vou receber R$ 1.272. Então, eu tenho a acumulação do benefício integral mais vantajoso, mais esse valor de R$ 1.272. Então, vamos lá ao exemplo 3. No exemplo 3, só para recordar, veja aqui que nós tínhamos R$ 8.000, que seria o benefício mais vantajoso, mais um benefício de R$ 7.212. Você vê que R$ 7.212 ultrapassa bastante o valor do salário mínimo. Então, nesse caso, a gente vai ter uma redução maior. Vamos lá. Quantos salários mínimos nós temos embutido nesse valor de R$ 7.212? Nós temos mais de 4 salários mínimos, mas o legislador ele trouxe apenas 4 faixas de salário mínimo e a quinta faixa é tudo que exceder esses valores somados. Então, veja, nós temos na primeira faixa, então, R$ 1.212. Sobre esses R$ 1.212, eu posso levar 100%. Então, eu tenho garantido R$ 1.212. Aí, na segunda faixa, R$ 1.212. Lembrando que a gente está falando de faixas de salário mínimo. Nessa segunda faixa, eu levo 60% desses R$ 1.212, que equivale a R$ 727,20. Tenho mais uma faixa de salário mínimo? Tenho. Sobre essa terceira faixa, eu posso levar 40%, que seria R$ 484,80. Agora vamos para a quarta faixa. Ainda tenho aí mais valores embutidos nesses 7.212. Sobre essa quarta faixa, eu levo mais 20% sobre o salário mínimo, que seria R$ 242,40. E agora? Então, eu somo esses 4 salários mínimos que eu já fiz aqui o cálculo da redução, e eu vou abater do valor lá de 7.212. Então, qual é a minha sobra? 2.364.
Então, eu ainda tenho essa sobra aí, mesmo já tendo subtraído 4 salários mínimos do valor do benefício. Sobre essa sobra, o legislador me permite ter, então, 10%. Se eu tivesse uma sobra de 3 mil, 5 mil, 10 mil, não interessa a sobra, o valor da sobra. A partir da quinta faixa, eu já não mais pego valores por salário mínimo, mas eu pego o total da sobra e aplico 10% sobre esse total. Nesse caso, ele me dá um valor de R$ 236,40. Qual vai ser o meu benefício, enfim? Então, eu vou somar o que eu tive de permissão do legislador para poder acumular, então eu somo R$ 1.212 com R$ 727,20, com R$ 484,80, R$ 242,40 mais R$ 236,40. Isso me dá um valor final de R$ 2.902,80. Veja que é bem menor que o valor original de R$ 7.212. Então eu vou acumular o benefício, o primeiro benefício mais vantajoso, e o segundo benefício, que originalmente era R$ 7.212, passa a ser R$ 2.902,80. Essa é a regra da restrição de acumulação e redução de valores. Bom, eu sei que foram muitos números, mas eu espero que esse vídeo tenha trazido para você um pouco mais de conhecimento sobre uma regra importante e que já está em vigência desde 2019 e que impacta aquelas pessoas que acumulam benefícios. É importante você saber, porque no dia que você passar por essa situação em estar solicitando um benefício, já sendo beneficiário de outro valor, você vai perceber que o seu benefício vai sofrer essa redução. Então, aproveitem, divulguem essa informação, repassem para aqueles que têm essa situação em casa, né, de ter mais de um benefício. E qualquer dúvida, qualquer outro esclarecimento, nós estamos à disposição e nós sempre vamos estar pensando aí em mais vídeos com assuntos interessantes para divulgar para vocês. Foi um prazer e até a próxima!